Bom dia! Que o seu dia seja abençoado por Deus. Nós vimos no áudio passado que alguns da seita dos fariseus quiseram impor algumas regras para os gentios que estavam se convertendo. Mas os apóstolos fizeram uma reunião e houve uma grande contenda. Pedro se levantou e fez um discurso, do qual convenceu a todos que isso não aconteceria. E havendo ele se calado, Tiago tomou a palavra e citou uma profecia que está em Amós, no capítulo 9, no verso 11 em diante, dizendo que era evidente que esta profecia falava sobre a salvação dos gentios. E então ele continua: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue. Cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia. Quem que iria? Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia. Saúde. Portanto, ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbam com palavras e transtornam a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento para isso. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, aos quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Bem vos vá. 1 minuto para meditação. Depois de tudo o que aconteceu, eles se reuniram e acharam por bem mandar mais 2 varões, junto com Paulo e Barnabé, e enviando uma carta. Nesta carta, eles explicavam que os que estavam perturbando eles não foram mandados pelos apóstolos. E em reunião pareceu bem não impor encargo algum, senão estas coisas que eram necessárias: se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, ou seja, os pagãos estavam acostumados a doar ou vender parte dos animais sacrificados, e era para se abster dessas coisas. Era para se abster do sangue, porque no sangue está a vida. Então o Senhor Deus proíbe realmente de comer o sangue. Era para se abster da carne sufocada, ou seja, animais que foram mortos por sufocamento, foram estrangulados. Era para se abster da fornicação, ou seja, era a prática sexual fora do casamento. Pronto, esta era a instrução que eles estavam dando. E a carta foi finalizada assim: destas coisas fareis bem, se vos guardardes. Bem vos vá. E assim termina a carta que eles mandaram. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Eles ficaram felizes por serem exortados. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas,
exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João Marcos. Lembra de João Marcos? Lembra que depois daquele episódio de Elimas o encantador, quando eles partiram de Pafos, Paulo estavam chegando a Perge, mas João Marcos voltou para Jerusalém abandonando eles. Agora, Paulo não o queria de volta, porque ele abandonou aos dois. Mas isso nós veremos no próximo áudio. Amém?